Olá, trabalhador e trabalhadora do Sistema Único de Saúde. Meu nome é Antônio Braga, eu sou médico ginecologista obstetra e no momento dirijo o Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde do Brasil. Venho hoje conversar com vocês para apresentar-lhes o Manual de Recomendações para a assistência da gestante e puérpera frente à pandemia de Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde. Esse manual visa a diminuir a ocorrência de mortalidade materna e de morbidade materna em decorrência da infecção pelo SARS-CoV-2. Fundamental dizer que mortalidade materna é um dos temas mais importantes da agenda da saúde pública brasileira, sobre o qual, nos últimos 20 anos, o país vem se debruçando a fim de enfrentar essa grande chaga social que ceifa a vida das mulheres brasileiras, quando, por vezes, também leva os nossos brasileirinhos. É fundamental dizer que essa agenda ela tem sido pensada desde o ano 2000, quando o Brasil foi signatário das chamadas Metas do Milênio. Nessas metas, no seu objetivo quinto, que consistia em melhorar a assistência materna e infantil no Brasil, nós fomos signatários de um compromisso com a Organização das Nações Unidas para reduzir em 75% a ocorrência das mortes maternas no nosso país. Isso significava sair de indicadores de em torno de 100 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos para 35 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. O ano 2015 chegou, era o ano onde íamos auditar essas metas e, infelizmente, o Brasil estava em cifras quase que o dobro dessa meta. Isso sem contar os casos ainda subnotificados de morte materna e aqueles ligados à mortalidade de mulheres em idade fértil, os quais, uma vez investigados, ainda descobrimos mortes maternas ali ocultas. Mas esse compromisso perene foi reassumido com a Agenda 2030, que consiste nos objetivos para melhorar a vida das pessoas até 2030, onde o Brasil também foi signatário numa meta paulatina que consiste na redução de 4 a 6% por ano na razão de morte materna, a fim de chegar em 2030 com índices mais dignos para a nossa população, uma vez que estar grávida não deveria consistir um risco à vida da imensa maioria das mulheres brasileiras. Eis que, diante dos imensos desafios que a mortalidade materna representa no nosso país, em especial aquelas ligadas à hipertensão, à hemorragia e à infecção, que o início do ano de 2020 foi marcado por uma novel infecção que veio do Oriente, com uma alta transmissibilidade, chamada SARS-CoV-2, gerada pelo vírus do Covid-19. Essa infecção, que chega no Brasil no mês de fevereiro de 2020, a princípio não representava risco maior para as mulheres gestantes ou puérperas. Porém, a experiência de casos negativos logo se avolumou e percebeu-se que as gestantes, inicialmente de risco, mas depois concluiu-se que todas elas tinham, sim, apenas por estar grávidas ou puérperas, maior chance de serem admitidas em unidades de terapia intensiva ou mesmo de morrer por conta dessa infecção. O primeiro semestre de 2020
foi muito difícil para a vida das mulheres gestantes brasileiras. Muitos óbitos foram consignados em nosso país, assim como na América Latina e no mundo em geral. Na América Latina, a Organização Pan-Americana de Saúde mostra no seu boletim especial dia 18 de setembro de 2020 que a infecção pelo Covid-19 aumentava a razão de morte materna em 0,8 na Argentina, em 3,6 na Bolívia, em 4,7 no Brasil, em 5,4 na Colômbia, em 7,7 na República Dominicana, em 9,6 no México e em 10 nos Estados Unidos e Panamá. Mostrando que não apenas no ano de 2020 iríamos ter que combater as causas proximais de morte materna, infecção, hemorragia e hipertensão, como também seria o Covid-19 uma causa importante de mortalidade materna na população obstétrica. Há que salientar também, ainda nas minhas palavras preliminares, que muitas gestantes, em especial no primeiro trimestre, com medo de adquirir a infecção, interromperam a sua assistência pré-natal, interromperam o seu acompanhamento de rotina, muitas das vezes para condições clínicas que demandavam um cuidado especial. Mulheres diabéticas, hipertensas prévias, com história de parto prematuro, com queixas infecciosas, não procuraram a assistência médica pré-natal ou mesmo não ocorreram aos prontos-socorros das maternidades públicas brasileiras. Estudos mostraram que por conta desse fique em casa, espera-se um aumento de 10 a 40% na ocorrência de morte materna de causa obstétrica direta ou indireta, a conta da complicação gerada pelo medo de manter os seus cuidados na atenção pré-natal ou mesmo de procurar ajuda nas nossas maternidades. Mas a mensagem que eu trago para vocês é que nesse desafio para a redução da mortalidade materna, o Ministério da Saúde do Brasil apresenta o Manual de Recomendações para a Assistência da Gestante e Puérpera frente à pandemia da Covid-19. Esse manual, coordenado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde, nosso secretário Rafael Câmara, e que conclamou o creme de la creme das universidades públicas brasileiras, que se fizeram representar através da coordenação prestimosa da professora Rosiane Matar, titular de obstetrícia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, que junto com a doutora Adriana Luz, Dr. Alan Atanaka, Dr. Alberto Zaconeta, doutora Cristina Guazelli, doutora Evelyn Traina, doutora Fernanda Espadoto, doutor Gabriel Ozanam, doutor Geraldo Duarte, doutor José Geraldo Lopes Ramos, doutora Maria Lúcia Opperman, doutora Rossana Putinelli Francisco, doutora Sigrid Maria Loureiro, doutora Silvana Quintana, doutora Sueia Zaxum e doutora Vera Terezinha Borges, representando, respectivamente, as universidades Federal de São Paulo, a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, a Unicamp, a Unesp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade Federal de Minas Gerais, doaram o seu conhecimento, a sua expertise para trazer um conjunto de ações que passava desde a epidemiologia dos casos, as formas de transmissão, os cuidados no atendimento de gestantes ou puérperas com síndrome gripal, estratégias de diagnóstico, classificação clínica específica para a população obstétrica, tratamento consoante as formas clínicas, dando ênfase
a abordagem precoce dessa intervenção, passando pelo planejamento familiar no momento de pandemia e as estratégias para evitar morte materna e NIERMIS na população obstétrica. Esse manual, que foi publicado em agosto de 2020, é nesse momento reapresentado quando os casos de Covid-19 voltam a crescer na população brasileira. Fundamental dizer que esse Ministério da Saúde destinou mais de 200 milhões para que os gestores locais pudessem organizar a assistência a essas gestantes, fortalecendo a atenção pré-natal, fazendo com que as maternidades pudessem ter equipamentos para receber essas gestantes, conseguindo e incentivando um rastreamento precoce e desejavelmente universal para a população obstétrica, de forma a rastrear, identificar, separar e promover uma vigilância diligente aos casos confirmados por essa infecção, fortalecendo um suporte ao distanciamento social das gestantes e puérperas, muitas das vezes pagando hospedagem para essa população com recursos enviados aos gestores municipais. Todas essas ações estão retratadas quer na portaria de Covid e gravidez, quer no manual que nós vamos apresentar para vocês agora. O que eu lhes peço? Atenção à população obstétrica. É uma população vulnerável. Lembrando que a morte materna é o pior desfecho que nós podemos ter sob o ponto de vista de saúde pública no nosso país. O que eu quero é que vocês se apropriem do conhecimento que a equipe que elaborou esse manual vai apresentar para vocês, um manual pensado pelo Ministério da Saúde e que nesse momento, com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, faz chegar até você no território, com a capilaridade do Ministério da Saúde, confiando na potência da nossa rede SUS, todas as estratégias para o enfrentamento da infecção por Covid-19 nessa população obstétrica. Eu conto com você. Muitas das vezes, as gestantes do nosso território só contam com vocês. Muitas das vezes, vêm de estruturas familiares sem rede de apoio, de condições socioeconômicas precárias. E é o nosso Sistema Único de Saúde, num grande deserto estatal, a única presença do Estado na vida dessas pessoas. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é nossa. Não podemos perder nenhuma vida materna e devemos manter para esse brasileirinho que nasce a saúde e a rigidez da sua mãe. Por favor, nos ajude a combater a mortalidade materna, em especial nesse momento de pandemia. Vamos todos juntos nessa luta para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, onde nossas mulheres possam engravidar quando desejarem e ter os seus bebezinhos com dignidade, num espaço humanizado, onde as boas práticas sejam privilegiadas e, acima de tudo, que elas possam sair com seus bebezinhos no colo, vivas, bem, saudáveis e com uma experiência positiva do parto. Isso é dignidade da pessoa humana. Isso é o que o Departamento de Ações Programadas e Estratégicas entende como uma assistência ao parto do século XXI, baseado nos melhores protocolos, com o olhar da humanização da assistência. É isso que o nosso Ministério da Saúde gostaria de contar com o compromisso de vocês. Fiquem com Deus, fiquem seguros, cuidem da sua saúde e ajudem a cuidar da saúde do povo brasileiro. Um abraço afetuoso a vocês. Eu sou Lely Guzmán, coordenadora da Unidade Técnica de Família, Gênero, Curso de Vida e Imunização da representação da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. Desde os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram registrados muitos progressos históricos na redução de mortalidade infantil e na melhora da saúde das mulheres no mundo, como a redução progressiva das razões de mortes nos países das Américas e do Caribe. Apesar do progresso, o Brasil segue reunindo muitos esforços para reduzir essas mortes na búsqueda pelo alcance da meta de 30 óbitos de cada 100.000 nascidos vivos até o ano 2030.
Apoiar a implementação do Manual de Recomendações para a Assistência de Gestantes e Puérperas frente à pandemia Covid-19, composto por vários capítulos para a adequada assistência das gestantes e puérperas e contribuir para que o país fortaleça as capacidades humanas em saúde que atuam na assistência às mulheres. Para nós, na Organização Pan-Americana da Saúde, em cabeça da nossa representante, doutora Socorro Gross, é muito importante contribuir com os territórios, os estados, os municípios, para a qualificação de profissionais que atuam nas unidades de atenção básica em saúde e nos pontos de atenção hospitalares, para que os serviços considerados essenciais, como o atendimento pré-natal, não sejam interrompidos durante a pandemia, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do mesmo Ministério da Saúde. A promoção das videoaulas do manual configura a cooperação e parceria da nossa representação com o Ministério da Saúde e como parte das ações desta Unidade Técnica de Família e Curso de Vida aqui no Brasil. E também responde aos objetivos regionais em saúde definidos pelos Estados-membros da organização, para a aceleração e redução da mortalidade materna e da morbilidade materna extremadamente grave. Esperamos que este manual auxilie médicos e enfermeiras em seus processos e atividades de trabalho diários e contribua para que sejam eles portadores de boas notícias em la melhora de os indicadores de morbimortalidade e conter ferramentas na redução de estes indicadores, especificamente da morbimortalidade materna e de neonatos durante o período da pandemia Covid. Pelo qual convidamos a todos e todas vocês para que com estas ferramentas seja um sucesso pela vida e cada de vocês responsáveis nos serviços essenciais tenham uma adequada capacitação para contribuir nos sucessos da vida. Muito obrigada.